Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando o nosso bate-papo aberto sobre ansiedade, uma live, uma transmissão ao vivo que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas. Nós estamos começando às 20 horas e 1 minuto, né? Estamos quase britânicas, né? Não fosse o quase. Hoje é dia 29 de janeiro de 2019. Nós queremos te dar boa noite, te dar as boas-vindas e também ouvir, né, ler, na verdade, o seu boa noite. Coloca aí para gente boa noite, olá, e de onde você está falando com a gente, de qual cidade, de qual estado. Nós duas estamos na cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo, aquele dia quente, fervendo. Esse aqui é o nosso momento de transmissão ao vivo, nosso momento de sauna, né? Fechamos tudo aqui para ter um som bacana para vocês, só que aí, uau, a coisa esquenta bastante, né, Sandra? Sim, esperamos que não derretamos até o final Se dessa vocês virem a apresentação. gente sumindo, é porque a gente derreteu de calor, né? Uva passa. Isso. Boa noite, Patrícia Fernandes. Boa noite, Maria Neres. Vamos colocando aí, boa noite, que delícia, né? Essa interação é muito bacana. A gente quer desde já agradecer muito a presença de vocês. Começa a compartilhar a nossa transmissão. Tem um lugarzinho aí logo abaixo de onde você está escrevendo, escrito compartilhar. Quando você clica ali, aparece a lista dos seus amigos. Aí você lembra daquelas pessoas que são um pouco ansiosas na sua vida e que elas estão precisando aprender a manter a calma no momento de crise, porque às vezes a crise vem, e quando a crise vem, ela toma você, então você precisa aprender a manter a calma. Então, chama essas pessoas para assistirem a nossa transmissão. Para quem ainda não nos conhece, para quem nos conhece também, a gente gosta de se apresentar, né? O meu nome é Inês Martins, eu sou terapeuta, trabalho bastante com ansiedade dentro do consultório, então a gente tem um trabalho no consultório e temos um trabalho juntas. Aqui ao meu lado, a minha querida amiga de muitos e muitos anos, Sandra Sepúlveda, e eu sou psicóloga. E da nossa amizade, somado à nossa prática clínica com relação a pacientes que sofrem do transtorno de ansiedade, nós decidimos estar fazendo a montagem do Chega de Medo e Ansiedade. E dentro dessa página do Facebook, né, chegando a mais pessoas através da rede social, nós também temos vários serviços. Esse é um deles. Se chama Papo Aberto sobre Ansiedade. E a cada terça-feira, às 20 horas, a gente traz um tema para estar debatendo por uns 45 minutos com você, e os 15 minutinhos, 10 minutinhos finais a gente deixa para as suas perguntas. Além desse serviço, existem outros, como o Chega de Dúvidas, que acontecem toda sexta-feira às 17 horas, em que você manda sua dúvida, ou mesmo nas lives que a gente vai fazendo, nessas transmissões ao vivo, que a gente não consegue dar conta de responder, e a gente monta um programa de meia hora, rapidinho, para você estar resolvendo a questão que apareceu. Exatamente. Tem mais gente chegando ali. Ana Paula Dantas, boa noite, lá do Rio Grande do Norte. Bom, se aqui está quente no Rio Grande do Norte, eu estou imaginando que a coisa está mais complicada que aqui, né, Ana Paula? Boa noite, Priscila. Quem mais está aí vai colocando. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no celular também. Quem está assistindo aqui com a gente. Enquanto isso, estou deixando aí nos comentários, para você colocar a cidade, o estado, né, como a Ana Paula fez, e como está a qualidade de transmissão. Uma coisa muito importante quando a gente está numa rede é que a gente chegue, tanto de imagem como de som. Exatamente. Então, sempre a gente orienta, isso é um treino para nós fazermos, né, porque a vida da gente são muitas janelas abertas, e você fechar todas as outras janelas e ficar fixo em uma janela apenas. Então, Netflix, WhatsApp ou outros programas de internet, fecha, concentra aqui. Pega seu copo d'água, já faz um banheiro, se você quiser pegar uma anotação, porque hoje a gente vai te ensinar como manter a calma, então a gente vai dar para você uma técnica. Então, se você quiser anotar também, pega um lápis, uma caneta e o papel. Para quê? Para que você otimize ainda mais o seu aprendizado. A gente sabe que quando a gente mantém o foco, aquela coisa é acessada mais facilmente dentro da gente e amplificada, isso é, ela cresce. Então, você se apropria disso mais facilmente. Isso, deixa eu falar aqui com a Maria Neres. A Maria Neres
moro em Camaçari, na Bahia. Eu conheço Camaçari, a família do meu esposo vive por lá, então de vez em quando eu estou em Camaçari. A Deza Reis, é lá do Belém do Pará. Boa noite, dona Cida. A Carla Machado, boa noite de Betim, né? Nós estamos todos o Brasil inteiro está quente, né? Então acho que está calor para todo lado. Muito bem, todos bem-vindos, todos bem-vindas, né? Todas bem-vindas. E vamos começar, né, Sandra? Isso mesmo. O tema de hoje, ele é um tema bastante interessante, né? A gente quer ensinar, o tema é aprenda a manter a calma numa crise de ansiedade. Como eu falei logo no começo, às vezes a crise acontece, a gente não consegue evitar que ela aconteça, e uma vez instalada, você precisa sair dela. E nós vamos te ajudar a entender, a aprender como fazer para sair de dentro de uma crise. Os sintomas de ansiedade, mesmo quando eles acontecem isoladamente, eles já são desconfortáveis. Imagine o momento da crise, aliás, quem tem crise não precisa imaginar, sabe do que eu estou falando, tudo junto e misturado e alguma coisa a mais. Todos aqueles sintomas que são desagradáveis, que surgem para todos nós quando a gente está diante de um desafio que parece grande demais, que a gente não vai dar conta dele, todos nós temos uma tendência a ficar um pouco mais ansiosos. Então, se você tem uma apresentação de trabalho na empresa, ou se você tem uma prova muito importante para fazer, ou se você vai conhecer uma pessoa nova, tudo isso gera ansiedade. A tendência é que o nível de ansiedade aumente, que ele suba. Se você já é diagnosticada com um transtorno de ansiedade, a tendência de que isso suba muito mais e acabe, às vezes, culminando numa crise, é maior, né? E depois que você está dentro da crise, obviamente, é difícil sair dela. Então, o nosso tema de hoje ele pode parecer até meio contraditório para você. Como assim, né? No meio de uma crise, eu tenho que manter a calma? Desafiador, né? Mas nós estamos tomando isso para nós, para ensinar para você. Você vai sair hoje dessa live com uma técnica, algo que você vai aprender e vai poder usar depois no seu dia a dia para conseguir sair de uma crise de ansiedade. E não se preocupe, porque o que nós vamos ensinar não é o que você ouve. É importante a gente dizer isso. Não é aquele calma, porque esse calma que você ouve de outras pessoas quando você está numa crise de ansiedade, fazem que você escale mais ainda no nível de irritação e de descontrole. Então, a calma que nós estamos sugerindo é uma calma que vem de dentro e que ela, como se você derrubasse o disjuntor desse momento em que você está, né, completamente fora. Exatamente. Fora do controle, fora de ter noção de como você está. Então, e o que a gente vai ensinar é muito simples. Sim. É muito fácil e muito simples. Você vai poder praticar e vai conseguir sair das próximas crises. Tomara que você não entre em nenhuma delas, mas caso você entre, você vai saber como sair dela. Né? Isso mesmo. E aí a gente quer fazer uma pergunta, né, Sandra? Para a gente começar a esquentar a nossa live mais um pouquinho. Já está calor, a gente quer esquentar um pouco mais. A Jane está dizendo que sofre com isso. Lucinéia, boa noite. A Solange, de Salto, aqui perto. Uhum. Jane Martins, de Paulo Afonso, Bahia, também. Uhum. Puxa, ela disse que não está aparecendo a nossa imagem. Atualiza a sua página. Sai um pouquinho e entra de volta na nossa página, que provavelmente a gente vai aparecer para você, viu, Solange, né? A Solange que disse isso. E também... não, é a Jane Martins, de Paulo Afonso, na Bahia. A gente tem um delay entre vocês, a gente chegar até vocês e depois vocês chegarem até a gente, né? Uhum. Então... às vezes o comentário não vem tão rapidamente quanto vocês já estão lá, né, digitando e escrevendo. Uhum. Então, o que a gente quer saber agora aí, que nós vamos colocar nos comentários, é se vocês sabiam que existem técnicas para você conseguir manter a calma em uma crise de ansiedade. Estou colocando aí, fixando nos comentários, deixa eu ver se teve sucesso. Uhum. Teve? Você sabia que tem técnicas para você conseguir manter a calma numa crise de ansiedade? Você sabia disso? Que é possível você exercitar, treinar uma técnica e na hora que a crise vem, você conseguir sair dela, manter a calma no meio da crise, né? E recobrar o equilíbrio? Coloca aí pra gente, sim ou não? Isso. E a gente vai começar, então, esse bate-papo com você agora, descrevendo o que é uma crise de ansiedade. Por que a gente não está falando como manter a calma na ansiedade, sim numa crise de ansiedade? Qual a diferença entre o que é ansiedade e o que é uma crise de ansiedade? Em primeiro lugar, a ansiedade todos nós temos, né, em um certo grau, que é considerado normal, natural, e faz parte de um mecanismo fisiológico.
está dentro de nós, do nosso organismo, de adaptação. Diante de um perigo, eu entro num quadro de ansiedade para correr, fugir, lutar, enfim, me desvencilhar daquele perigo. E a crise de ansiedade, também a gente encontra ela tanto em pessoas que têm o transtorno de ansiedade, que daí seria uma ansiedade patológica, uma doença, como em pessoas que só sofrem de ansiedade, mas não têm o transtorno. Então, muitas vezes, não é a crise que vai diferenciar se a pessoa tem um transtorno, uma doença, ou se ela só é ansiosa no natural, naquilo que é normal. Mas a crise, tanto para quem tem transtorno, para quem só tem uma ansiedade natural, normal, é a mesma. A gente vê o mesmo quadro apontando. Então, se você encontra uma pessoa numa crise de ansiedade, você não vai saber exatamente se ela sofre de um transtorno ou se ela está só assim, realmente, diante de uma circunstância pontual e que, passado isso, ela volta ao normal. A pessoa que sofre de transtorno, ela tem a crise passa, mas ela continua com um nível elevadíssimo de ansiedade, a ponto de paralisar a vida dela não conseguir fazer atividades do dia a dia, que seria, teoricamente, normal, até porque ela, muito provavelmente, já deve ter executado elas, né? Então, a crise, a gente diz, né, de uma forma bem simples, que é um descontrole. A pessoa fica descompensada mesmo. Parece que ela está fora, né? Por quê? Porque não consegue raciocinar para além daquele medo. Ansiedade, como a gente sempre fala, é um medo do futuro. E numa crise de ansiedade, ela está com isso no grau mais intenso possível, no grau mais elevado possível, né? Está no pico. Então, ela é como se o corpo dela estivesse aqui, mas ela está vivendo lá, né? Ela já está sentindo todos os problemas, todo o negativismo, todo o pessimismo, a catástrofe de lá adiante, do futuro que ela está imaginando ou que está sendo construído na cabeça dela. Então, o nível de sofrimento é realmente altíssimo. E o que a gente vê claramente, também muito presente, são sintomas físicos, os conhecidos e tão famosos sintomas físicos. E os especialistas, eles dizem assim, que se você tiver, né, nesse descontrole, com um desses sintomas que eu vou falar para vocês, presentes 4 deles, a gente pode considerar que você está numa crise de ansiedade. E o que você vai aprender hoje conosco é como se manter calmo para você se controlar, né? Se eu estou no descontrole, se a crise, a característica é o descontrole, o que a gente vai dar para você é uma técnica para você reduzir esse descontrole e entrar no controle. E aí, com certeza, conseguir sair disso, ou pelo menos deixar no nível mais baixo possível. Então, quais são os sintomas que a gente vê muito presente, né? Antes disso, vamos ver se as pessoas sabem, né? Sim, tem gente que respondeu, vou falar aqui um pouquinho, ó. Tem gente que respondeu que não sabe, está tomando medicamentos. A Naine disse que sabe, que sim, que ela conhece, sabia que tem técnicas, né? A Célia deu boa noite aqui, boa noite. A Lucinéia sofre com ansiedade. A Maria Aparecida convidou uma pessoa, obrigada. Convida mais gente aí. Quem mais? A Nani Meireles, ela disse que ela sabe sim, mas ela já tentou e não adianta. É só no momento, depois volta tudo. Ana Paula disse que não, que ela gostaria muito de saber, né? E a Sônia está dizendo aqui que ela está numa crise, então fica com a gente aí, Sônia, acompanha a gente até o final que você já vai sair daí melhor. Isso mesmo. A nossa proposta é trabalhar a crise, não é trabalhar a cura. Na terça-feira passada, a gente trabalhou justamente isso. A nossa palestra foi que a ansiedade tem cura. Então, para você que está falando aí, né, que tudo bem, melhora, mas volta, né, tem aí uma dica do que você pode fazer para realmente se livrar de vez desse mal, né? A Geni Costa está com a gente também. Oi, Geni. A Geni sempre acompanha a gente. Obrigada, viu? Ela também disse que ela não sabia, que ela sofre muito. Então, bora lá, vamos falar Então, disso. A gente vai falar, nós estamos falando das características, né, do que é uma crise de ansiedade, e eu dizia que além do descontrole que você sofre, tem os sintomas físicos. O que é? Aquilo que realmente você percebe no teu corpo, que dá claramente o indício de que, sim, estou numa crise de ansiedade. E o que a gente encontra, né, com muita frequência? Palpitações, coração super acelerado, que a gente chama de batedeira, que o nome é taquicardia, o coração parece que vai sair pela boca, a gente sente ele batendo em cada célula do nosso corpo. Tem também uma respiração ofegante,
como se tivesse difícil entrar e sair esse ar, né? Parece que a coisa não vai. Junto disso, tem outras coisas também. Isso praticamente está presente em todas as pessoas que sofrem de crise de ansiedade. Tontura pode ter, dor de cabeça, tremores, sudorese. A gente está em sudorese agora, mas não é por uma crise de ansiedade, é pelo calor. A sudorese é esse suor intenso, né, excessivo. E às vezes até a pele fica vermelha, né, ruborizada. Uma outra coisa também que é comum a gente perceber numa crise de ansiedade é a pressão arterial se elevando. Por isso que o coração batendo muito forte, a pressão arterial elevada e a respiração ofegante, muitas pessoas tendem a entender a crise de ansiedade não como ansiedade, mas como um princípio de infarto, sim, ou alguma coisa, um derrame, né? Alguma coisa nesse sentido que não tem a ver com ansiedade. Mas tudo isso compõe o quadro de ansiedade. Estômago embrulhado, sensação de náusea, e também o que a gente chama de relaxamento dos esfíncteres, que é necessidade, como se eu precisasse fazer xixi. Eu acabei de ir no banheiro, mas preciso fazer xixi de novo. Ou aquela sensação de que preciso fazer o número 2, né? Uma sensação de dor de barriga, diarreia. Então, isso tudo a gente pode dizer, sim, você está diante de uma crise de ansiedade. Tendo 4 desses presentes, né? Mais o descontrole, a gente não pode esquecer desse item importantíssimo, a gente considera que você sim, está dentro de uma crise de ansiedade. E agora a gente quer saber de vocês, nós vamos fixar mais uma interação. Quando é que foi a sua última crise de ansiedade? Né? Faz tempo, não faz, né? Recente, teve uma pessoa que disse que está vivendo a crise, é isso, né? Está no meio da crise, ela colocou alguns motivos aqui, depois a gente vai ler os comentários e eventualmente dar um feedback para você. Roberta Lilian, que sempre acompanha a gente também, está aqui hoje. Ela está fazendo uma pergunta, tem um suporte acompanhando a gente, uma pessoa que está no suporte, ela vai anotar as perguntas de vocês, vai passar para a gente, e no final a gente vai responder aquilo que der tempo da gente responder, se não, tira dúvida. Chega de dúvidas. Eu ainda estou no nome antigo. Então, continua colocando aí que no final a gente vai dar uma olhadinha nisso tudo, tá? E a pergunta agora é essa, então, quando você teve a sua última crise de ansiedade? Coloca aí pra gente. E como começa? Deixa eu só, antes de entrar no como começa, deixar um lembrete para vocês. A Sandra falou agora há pouquinho daqueles todos sintomas da ansiedade, né? Então, a gente quer deixar um lembrete para você. Para você ter um diagnóstico preciso, se você sofre do transtorno de ansiedade, não é essa ansiedade que a gente chama de uma ansiedade normal. Vai ter um desafio lá que você está com dificuldade, você fica mais ansiosa. Sintomas intensos e frequentes, você precisa procurar um profissional da área de saúde, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, alguém que vai ajudar você a diagnosticar o grau da sua ansiedade, se você realmente desenvolver um transtorno, e a partir disso você vai precisar iniciar um tratamento. Às vezes inclui medicamento, às vezes não, a terapia quase sempre, precisa mudar o funcionamento da mente, tem uma série de coisas aí que é importante você aprender, tá bom? Então, a gente está falando aqui que pelo menos 4 desses sintomas que a Sandra citou já caracterizam um quadro, uma crise de ansiedade, mas é importante o diagnóstico clínico de um profissional da área de saúde que você foi lá presencialmente e conversou com ele, ok? Muito bem, e como começa a crise de ansiedade? Como é que isso tudo, quando você vê, você já está mal, mas teve um momento em que isso começou, né? A Sandra falou dos sintomas, então a gente fala assim, a crise começa aí, quando eu começo a ter batedeira, falta de ar, e a boca fica seca. Gente, curiosamente, não é exatamente aí que a crise de ansiedade começa. E nós estamos passando esse passo a passo para vocês de como a coisa se desenrola, para a gente ir lá na raiz do problema, que é onde você vai poder trabalhar para conseguir manter a calma. Então, é importante você entender que não é exatamente no corpo físico que a crise começa. Isso já é uma derivação, isso já começou um pouquinho antes. E começa onde? Começa naquilo que a gente chama de sintomas emocionais. Eles vêm antes dos sintomas físicos e muitas vezes você não está consciente disso. Fica consciente no corpo, porque no corpo é mais fácil de perceber, causa muito descontrole, muito desconforto. Então aí você fala, nossa, estou tendo uma crise de ansiedade. Mas ela começou um pouco antes, ela começou lá no campo das emoções. E como mais ou menos é isso? Bom, primeiro surge medo,
às vezes pânico, acompanhado de mau pressentimento ou não, você começa a achar, nossa, se alguma coisa ruim está para acontecer, né? E muitas vezes isso é criado lá dentro da mente, é uma coisa imaginada, né? Ou seja, não necessariamente aquilo está acontecendo, e a partir daí vem as sensações, né? Então, a partir dessa coisa que uma desgraça, algo muito ruim vai acontecer, você começa a ter a sensação de aperto no peito, a sensação de falta de ar, pode começar a ficar irritado, aumentar excessivamente a preocupação, ou com você mesmo, ou com uma pessoa que você ama, e pronto. Daí para frente começa o processo. É aí que a coisa começa. Ou não, né? A gente ainda vai um pouquinho mais atrás. Mas aí, isso é antes dos sintomas físicos. É importante a gente ficar presente para isso. Primeiro, começa no campo das emoções. Mas toda vez, né, resumindo, que existe um aumento brusco do medo, da angústia, daquela sensação de insegurança, e você começa a ter um mau pressentimento, achar que tudo vai dar errado, que alguma desgraça vai acontecer, pronto, você já está no caminho da crise. Daqui a pouco os sintomas físicos se instalam, e aí é a crise propriamente dita. Não é, Sandra? É isso mesmo. Então, agora a gente vai também falar de quando, né? A gente disse o que é uma crise de ansiedade, como ela começa e quando que ela começa, então, né? Qual é o momento em termos de tempo disso? E aí, vai colocando para nós o que você sente e sofre numa crise de ansiedade. Enquanto eu vou copiando aqui para vocês responderem, a Inês vai vendo Vou dar uma olhadinha qual foi a resposta anterior, né? A gente tem que ir dando umas atualizadas na nossa página também, senão a gente não consegue ler todos os comentários de vocês. Mas deixa eu ver aqui o que a gente tem. Isso, um minutinho. Isso, enquanto vocês vão nos aguardando, vou fazendo joinha que vocês estão nos esperando, né? Exatamente. Trabalhando já a paciência, a ciência da paz. Teve gente que teve agora em dezembro, né? A última crise. Exato. Ontem no banho, a Solange. Para mim não está rodando aqui no meu celular, então vou ter que olhar aqui no computador mesmo, no notebook. Sintomas físicos, não sei controlar. Estou no terceiro dia de crise. É uma crise que ela vai e vem, né? Recorrente. Hoje de manhã teve uma crise. A Daiane Cristina. Em dezembro. A Solange, tive um único de crise ontem no banho. Coração acelerou. A Geni, domingo. Então, a gente está falando de pessoas que estão, né, muito próximas dessa realidade que nós estamos comentando, né? Sim. Isso é bom, porque vocês vão poder já acionar a técnica que a gente vai passar para vocês e depois nos contar o que vocês acharam, qual foi o efeito, né? Sempre a gente gradua a ansiedade, uma crise de ansiedade, de 0 a 10, né? Então, se você está no 10 e aplica a técnica, quanto que ela conseguiu? Tá diminuindo os sintomas, as sensações de descontrole, da insegurança absurda, né? Então, é bacana vocês depois também estarem dando retorno para nós, Sim. né? Porque o objetivo da gente é levar algo para o dia a dia de vocês, né? Orientações, dicas, explicações que possam ser úteis para vocês. E aí a gente gosta sempre do retorno para dizer, ó, isso deu certo comigo, porque não são todos os remédios que servem para todas as pessoas, né? Por isso que existem várias técnicas, a gente vai passar só uma. Então, se não funcionar exatamente como você estava esperando, não se desespere, porque a gente tem um leque de opções, né, Inês? Exatamente, basta acompanhar a gente aí toda semana, que a gente está toda hora falando sobre técnicas, sobre como funcionam os tratamentos, o que a gente tem para oferecer para você, a gente tem o Chega de Dúvidas, é bem movimentado o negócio aqui, né, Sandra? Sim. Então, quando que começa uma crise? A gente pode se perguntar, quando eu começo a sentir, né? E quando você começa a sentir? Já faz 5 minutos? Já fazem 10 minutos? É no instante que meu coração começou a palpitar mais forte que eu percebo, né? Então, isso é muito variável. Como é que a gente vai precisar do início de uma crise? Complicado, né? E aí a Inês diz ainda para nós que a crise não começa ali nos sintomas físicos, é só uma manifestação. É igual a chuva não começa quando está chovendo, né? Tem todo um preparatório antes, quando as nuvens começam a ficar pretas, então... Vão se juntando. Isso. Né?
A gente diz o seguinte, né? A crise, ela pode ter começado num sonho, ela pode ter começado de manhã cedo, ou ela pode ter começado há um mês atrás, quando você começou a vislumbrar uma mudança na sua vida, ou o enfrentamento de uma situação, algo que ia acontecer. Muitas pessoas relatam crise, por exemplo, para nós, né? 6 meses depois de ter marcado a data do casamento. E a gente vai entender que a situação, que é uma situação de mudança, que causa medo, ela se potencializa com os pensamentos negativos e vai virando uma catástrofe, uma tragédia, e a pessoa pensando tudo de ruim que ela pode passar. Uma outra coisa também, às vezes a pessoa começa uma crise, e eu estou falando que ela começa uma crise, não que ela está dentro de uma crise com sintomas, quando ela descobre que está grávida, né? Descobri que estou grávida, ou quando tem uma proposta de trabalho, ou quando ela sabe que amanhã eu vou ter, surgiu de bate-pronto assim, uma entrevista de emprego. Por que eu estou falando que essa crise começa nesses momentos? Porque você aciona o seu plano mental, as suas ideias a respeito disso, as crenças que você tem a respeito disso, e vai fazendo toda uma montagem de um quebra-cabeça. E muitas vezes pintado em tons bem negros, bem escuros, bem negativos. E isso vai se acumulando. É como um copo d'água que a gente vai colocando pensamento negativo, coisas limitantes, incapacidades, forma de ver o outro, a situação, eu mesmo como inútil, incapaz, e aí pronto. Acontece um evento, que às vezes é um sonho, por isso que eu falei para vocês que pode ser que comece à noite e você já acorde meio que num sobressalto, numa palpitação do coração, e tá dado. Pôs a gotinha, o copo transborda. Né? Ele não deu conta, você não conseguiu controlar aquela quantidade de imagens, pensamentos e sentimentos e situações que são vistas por você como negativo. Então, por isso que a gente sempre diz, e isso vocês vão ver a gente repetindo muitas e muitas vezes, mesmo que seja um conceito sabido, às vezes ele não é aprendido, que toda a base da ansiedade está na base do funcionamento mental, em como eu estruturo os meus pensamentos, e isso não é só o que eu falo de pensamento, é o que está lá atrás a nível de inconsciente. Isso, né? Na verdade, a Sandra está se referindo aos gatilhos, né? Que podem disparar uma crise, um aumento da ansiedade. E realmente isso começa lá atrás. A gente fez uma escaladazinha, né? Nós começamos falando dos sintomas físicos, dos sintomas emocionais, falamos um pouco dos gatilhos, que são, a gente tem uma live aí, um Chega de Dúvidas, ou uma live, não sei, que a gente está falando sobre os gatilhos. O que são gatilhos, né? São eventos externos, então a gente falou, entrevista de emprego, viagem, mudança, casamento, são coisas externas, situações que podem provocar o início de uma crise ou do aumento da ansiedade. Falamos dos gatilhos internos, quando a Sandra fala assim, olha, você pode ter dormido e ter tido um sonho, ou você começou a pensar negativo sobre alguma coisa, vários eventos. E ainda tem os fisiológicos, né, Sandra, que são, a gente falou disso também na outra live, que são os hormônios, você se privar de sono, de alimentação na hora certa, passar sede, todas essas coisas, ficar de pé muito tempo. Você já viveu isso? Você vai para uma fila para, sei lá, fazer alguma coisa lá e ficar 1 hora em pé. Gente, isso acaba com você, não é só fisicamente, você passa a ficar ansioso, você começa a pensar nas outras coisas que você tem para fazer, começa a ficar irritado. Tudo isso vai aumentando o nível de ansiedade. Então, quando a crise começa, quando essas coisas são acionadas dentro de você. Mas a gente ainda vai mais um pouquinho atrás, a gente vai falar da origem disso. Por que será que algumas pessoas são mais suscetíveis a esse tipo de situação do que outras? Né? Por que uma pessoa rapidamente caminha para uma crise de ansiedade? Por que o gatilho é disparado para uma pessoa e ela fica mal e outra não fica? Existem pessoas que lidam super bem com essa história de entrevista de emprego. Tem uma entrevista, beleza, vou lá. Tem uma prova para fazer, tranquilo. E tem gente que entra na crise de ansiedade. Porque existem coisas lá na base, na origem. Também falamos sobre isso nas lives anteriores. Se ficar curioso, entra na página e assista as nossas outras lives lá, que elas estão todas disponíveis na nossa página. Chama-se De Onde Vem a Ansiedade. Aliás, vou fazer um parênteses. Claro. Para você ficar mais fácil achar todos os nossos vídeos,
se inscreve no nosso canal do YouTube. Verdade. Porque no Facebook, você vai ver que a gente publica vídeo todos os dias, né? E 2 dias por semana a gente tem essas palestras ao vivo e online. Mas lá tá tudo condensado. Você vai lá, você já vai ver a capa, tem lá o tema, e você já entra diretamente onde você quer. O nome do nosso canal do YouTube é o mesmo nome da nossa página, estampada aqui no nosso peito, Chega de Medo e Ansiedade. Entra lá, se inscreve e fica muito mais fácil você estar obtendo essas informações todas que a Inês está passando para vocês. Exatamente. Mas assim, só resumindo, então existem as questões lá da infância, os traumas que você viveu, a hereditariedade, se o seu pai é ansioso, sua mãe é ansiosa, seus avós são ansiosos, você vai ter uma tendência a ser ansioso também. Então, tem tudo isso lá atrás, que te leva a ter crises de ansiedade. Por isso que não adianta a gente ficar só mexendo lá na pontinha da coisa, nós precisamos ir na raiz do problema. Não é, Sandra? Sim. Tem mais uma interação aí para fazer com o pessoal, né? Porque... Sim. A gente quer saber, então, se depois disso que a gente explicou para vocês, se vocês acreditam que é possível sair de uma crise ou não, né? Coloca seu sim ou não, ou a sua opinião mais extensa, se for o caso, do que você acredita, do que você acha disso. Por que a gente está sendo tão minuciosa e tão cuidadosa em explicar tudo isso? Porque você vai saber como se acalmar a partir de todas essas informações que a gente está passando. Exatamente, é importante você entender como a coisa funciona para você saber exatamente o que você tem que fazer e como funciona, não é? Para você saber como fazer. Exatamente. Enquanto vocês vão respondendo aí se vocês acham que é possível sair de uma crise de ansiedade ou não, eu vou dizer para vocês, já vou antecipar isso para vocês. Sim, é possível. O ideal seria que a crise nem acontecesse, vamos combinar, né? O ideal seria que, tudo bem, que a gente tivesse um pouquinho de ansiedade para lá e para cá, mas entrar em crise é pesado, é difícil. Isso pode desestruturar você por horas, às vezes por dias e até por semanas, dependendo do grau, do nível em que a sua crise chegou. Então, o ideal seria que a gente nem entrasse na crise. Mas não é disso que a gente está falando hoje. Esse é o tema do da próxima live, né? Como evitar uma crise de ansiedade? Exatamente. Essa é a próxima. A de hoje a gente está dizendo que você precisa manter a calma para sair da crise. Então vamos lá. O que é importante você saber a respeito de manter a calma? Porque essa é a técnica que a gente vai ensinar para você. No que se baseia a crise de ansiedade? Colocamos todos esses pressupostos, tudo isso que está acontecendo antes da crise, mas ela se propaga, ela se aprofunda, ela se avoluma por uma questão bastante simples e interessante. É a ampliação dos sintomas. Então, assim, você tem lá, sei lá, uma batedeirinha no coração que ela vai aumentando, aumentando, porque você começa a colocar toda a sua atenção nos sintomas. Tem gente que diz assim, nossa, quando começa isso eu nem consigo mais trabalhar. Nossa, eu tenho que parar de fazer almoço e, né, ficar lá medindo minha pressão. Exatamente. Então, se você quer saber como manter a calma no momento da crise, você precisa entender isso. A sua crise aumenta e piora e permanece porque, de novo, você não sabia isso, mas você simplesmente aumenta, amplia os sintomas, colocando toda a sua atenção neles. Então, é como se não existisse mais nada fora, você começa a prestar atenção no que está acontecendo dentro. Nossa, eu estou com falta de ar, meu coração está disparado, gente, eu estou tremendo, eu acho que eu vou ter um ataque. E aí vai, um ataque cardíaco ou qualquer coisa parecida. Eu não vou conseguir sair dessa crise, olha como que eu estou. Quer dizer, acabou todo o entorno e você está olhando só para dentro de você, né? E isso é muito legal da gente saber, porque aí o que acontece? A gente tem uma poderosa chave. Nós temos uma chave importante aí. Se você entender que a crise piora, aumenta e permanece porque você amplia os sintomas, prestando toda a sua atenção neles, o que você precisa fazer para manter a calma e sair da crise? Desviar a sua atenção para outro foco, para uma outra coisa, não é, Sandra? É isso mesmo. E aí, quando isso fica claro para a gente, a coisa começa a ficar mais simples. E é nesse momento que a gente vai te ensinar a técnica. A gente prometeu, a gente vai ensinar, que a gente promete e cumpre, né? Como manter a calma numa crise de ansiedade. E aí as pessoas estão dizendo que sim, acreditam que podem sair de uma crise de ansiedade, né? A Erenita até nos elogia, muito obrigada. Sim, nós estamos sim sempre com a proposta de ajudar vocês que sofrem desse transtorno. Ana Paula não sabe,
A Solange acredita, a Fátima quer aprender. Que ótimo! A Sandra, não é fácil, mas é possível, isso mesmo, e quanto mais a gente treina, mais fácil vai ficando. A Lucinéia, eu quero saber se a gente consegue sair dos remédios controlados com ansiedade. Ótima pergunta, Lucinéia. Eu já respondi isso para você de novo, né? Que você fez uma outra pergunta, eu respondi que era uma ótima pergunta para o Chega de Dúvidas, essa também é. Ela é a pessoa que cria os temas das nossas próximas lives, né? Os próximos Chega de Dúvida. Muito bom. A Cátia está dizendo que é muito bom ouvir vocês, acredita que a gente traz esperança, né? E traz uma base científica de por que a gente pode ter esperança, não é só uma questão de fé, tudo que a gente está dizendo é comprovado, né? Exatamente. Porque nós somos especialistas profissionais disso. Então, o que a gente traz com propriedade, né? Não é ninguém que não conheça do assunto falando, não, é quem realmente conhece do assunto dizendo para vocês. E aqui, isso é uma coisa interessante aqui, a Carla Lima disse assim, você vai gostar dessa frase, Sandra, eu já passei muito mal trabalhando, eu estava super bem, e do nada vem a crise. Se você chegou agora, ou agora há pouco, Carla Lima, depois quando esse vídeo subir para o Face, ele vai ficar aí na página, assista ele desde o começo, porque a gente está explicando exatamente isso. A ansiedade não vem do nada. Ela tem um momento onde ela começa, bem lá atrás. São várias situações que vão acontecendo até a crise aparecer. E é importante a gente saber disso. Inclusive, tem até vídeo na nossa página falando sobre isso também, outros vídeos pequenos. A ansiedade não vem do nada, mesmo que a gente ache que vem. Ela vem de um lugar que a gente não enxerga, por isso que a gente acha que é do nada, porque a gente só enxerga aqui quando está no nosso corpo. E é incrível, porque tem gente que a gente encontra numa crise de ansiedade e ela não se tocou que está numa crise de ansiedade, né? Exatamente. A gente, às vezes, no consultório, a pessoa vem com um tema, tá toda descompensada, no descontrole, numa insegurança absurda, dizendo disso, olha, eu estou com muita dor de cabeça, minha dor de cabeça não passa, eu estou com uma diarreia constante. Ela está dentro de um processo de ansiedade e não se dá conta. Por isso que essas informações são importantes, para a gente, em primeiro lugar, identificar. A gente não modifica nada que a gente não sabe que está acontecendo. Exatamente. Né? Como é que a gente vai entrar com toda essa técnica se eu nem estou me dando conta de que eu preciso da técnica? Né? Então, a primeira coisa é saber isso. Realmente, isso é uma crise de ansiedade? Tem as características? Tem. Ok, então vamos ver o que a gente faz a partir disso. E a pergunta que a gente vai deixar para vocês é, quando vocês, né, que responderam, que tiveram crise, que estão na crise, que tiveram agora em dezembro, estiveram na crise ou estão na crise, o que vocês fazem? Né? A Inês já disse o que nós sugerimos, e a base da técnica, manter o foco numa coisa que é diferente daquilo que você está prestando atenção e que causa mais perturbação, quer dizer, você está botando lenha na fogueira sem saber que está fazendo isso, né? Então, o que você faz? Que você toma remédio? Enfim, conta para nós um pouco, enquanto eu vou falando para vocês, né? E depois, antes da gente dar um passo a passo da técnica, a gente vai parar para ver o que é a saída que vocês têm procurado para sair da ansiedade. Exatamente. Então, como manter a calma? E aí eu repito o que eu comecei a dizer. Não é dizendo para você, calma, Sandra, vai ficar tudo bem. Não é esse calma. E nem é com alguém dizendo assim, calma, viu? Calma. Nossa, por que você está tão nervosa? Também não é essa calma. A calma a gente está querendo dizer o controle. Como é que eu faço, então, para novamente ter o controle? Se a crise é um descontrole, como é que eu boto o controle de novo na minha mão? E aí, a coisa mágica, né, e simplesmente é mudar o seu ponto de vista. Para onde que você está olhando? Você está olhando para o seu corpo? Você está olhando para o seu coração? Você está olhando para a sua mente que não consegue parar? Você está olhando para a sua insônia? Você está olhando para, exatamente, para isso? O que será que está acontecendo comigo? Então, a gente tem uma sugestão. Olha para aquilo que é o momento presente, que faz com que sua mente, os seus pensamentos e o seu corpo trabalhem no aqui e agora. E diante disso tudo, a primeira coisa a fazer é o que a gente chama ancorar no momento presente. Por isso que muitas técnicas de meditações, elas funcionam nos quadros de ansiedade, porque o que a meditação faz, em primeiro lugar, é isso, corpo e mente juntos. E o corpo, ele trabalha sempre no presente. Eu não tenho como estar ali no futuro e nem tenho como estar no passado. Agora, minha cabeça, ela vai para onde ela quiser.
mas ela faz mais futuro para quem é ansioso, mais passado para quem é depressivo, e para quem é momento presente, são flashes, pequenos flashes. Então, primeira coisa a gente chama de ancorar, é realmente botar sua âncora aqui e agora. E aqui é o espaço do corpo, e agora é o espaço da mente, né? Em termos de presente, passado, futuro. Então, é momento presente. E como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer essa ancoragem? E é aí que a gente vai passar um passo a passo para vocês. Lembrando que, de novo, eu posso fazer isso a partir do momento que eu me percebo numa crise de ansiedade. E aí eu sempre me pergunto, de 0 a 10, o quanto que isso está forte? Porque só o fato de você observar, você já está se apropriando do controle. Você já começou a mensurar, então já tem uma outra parte da sua vida que está entrando e que está botando as coisas nos lugares. O fato de você observar que o que está sendo processado e dar uma nota, né, de 0 a 10 para aquilo que você está vivendo, já é suficiente para você se sentir mais você, mais apropriada. Você já está no momento presente. A hora que você faz essa pergunta, você já se está colocando mais perto do aqui e agora. Então, vamos ver as respostas, Inês? Vamos. Não sei se você quer rodar aí, que eu não estou com todos os comentários aparecendo aqui para mim. Vamos rodar sim. É mais para baixo. Mas aí. Essa já foi, né? Sim. Eu tenho aqui uma resposta da Carla Lima, que ela falou um pouquinho dos sintomas que ela tem, né? Ela disse que ela tem vômito, tem diarreia, tem calafrios, o coração acelera. E quando isso acontece, o que ela faz? Ela procura respirar fundo, lavar o rosto e pulso com água gelada. Ela usa uma técnica lá muito própria. Respirar fundo, ótimo, e mais isso que ela acrescentou. Que mais? Por enquanto, essa é a resposta que eu tenho. As pessoas estão fazendo outros comentários aqui. Fiquem presentes, prestando atenção aqui. Vamos responder essa pergunta. O que você faz quando você está numa crise de ansiedade? Não os sintomas, o que você faz para sair da crise de ansiedade. Né? Essa é a pergunta. Não os sintomas que você tem, mas o que você faz. Busca fazer alguma coisa, né? Nem que seja, eu tomo remédio, eu tomo o meu calmante, meu ansiolítico, né? Eu vou lá, eu rezo, não tenho o que fazer, eu já desisti mesmo, vou lá e durmo para ver se passa. É esse tipo de resposta que nós estamos esperando de vocês. Tá? Uhum. Então, me ajuda, Inês. Como é que a gente faz para dar para a pessoa a técnica de ancorar no presente? A gente usa a nossa respiração. Exatamente. Respiração é a coisa que mais acontece no presente. A respiração que eu acabei de dar já está no passado. Né? E essa que eu estou dando agora, que está no presente. Uhum. E ela consegue fazer, desde que a gente use a nossa mente também ocorrendo no presente, essa mágica de colocar o foco em que vida entra e vida sai, vida entra e vida sai. E isso faz com que você que estava prestando atenção nos sintomas desagradáveis e sem saber a sua atenção aumentava eles vão vagarosamente, né, passo a passo, lentamente, diminuindo e entrando no nível que você pode até sentir um desconforto, mas você já não está mais no descontrole. Então, antes de você ensinar a técnica propriamente dita, agora o pessoal entendeu, está respondendo aqui, agora está chovendo resposta, olha que delícia, vamos lá. A Geni Costa disse, ela toma um remédio e vai orar. A Irenita disse, eu não consigo ficar parada. A Ana Paula Dantas Brito toma os remédios, sai para conversar para ver se esqueço os sintomas. A Irenita disse também que se estiver muito forte, ela toma um remédio. A Jacilene tenta respirar, bebe água, deita na cama para relaxar. A Sandra respira fundo e tenta desviar o pensamento, cantando às vezes, ótimo. A Cris Ferreira tenta se distrair, coloca uma música, mas é muito angustiante, sim, fato. A Irenita tenta se distrair, a Eleida respira. A Sandra, sua charal, ela chora muito, faz uma oração e respira fundo. A Lucinéia diz, eu não consigo ficar parada, ela procura sair. Porque exatamente isso, é tão desconfortável a coisa, que essa sensação de eu não sei o que fazer, eu não consigo ficar parada, eu tenho que é típico, porque é desconfortável. E dá medo, né?
É como se fosse o medo gerando medo. Em algum momento aí, não sei se a gente acabou falando sobre isso, existe uma coisa na ansiedade que a gente chama de antecipação, que é assim, depois que você teve a primeira crise, ou a segunda ou terceira, você tem medo da crise. E isso também aumenta a ansiedade. Uma coisa puxando a outra, quer dizer, eu já estou começando a ficar ansiosa, já estou achando que eu vou ter uma crise como eu tive outro dia, e o simples fato de eu encaminhar os meus pensamentos, as minhas emoções para essa condição, pronto, eu já posso desenvolver a crise por conta disso. Ela vem mais rápido, ela fica mais acelerada porque eu estou com medo do medo, que eu já sei como que funciona. Né? E a base é o medo, né? Exatamente. Então, e esse cenário, ele é aterrorizador, a gente entende isso, e é por isso que a gente quer ensinar uma técnica para ajudar a despressurizar, né? Deixa eu ver se tem mais resposta aqui. Isso, e vale a gente dizer que quanto mais você fizer, mais rapidamente você vai sair. É igual a gente caminhar. Quando nós éramos bebês, os nossos primeiros passos foram incertos e às vezes nós caímos. Hoje, a gente caminha tranquilamente, né? Corre, inclusive. Mas mesmo assim, caminhando tranquilamente, correndo, às vezes a gente tem uns tropeções. Então, o que eu estou querendo dizer? Não queira, nem crie expectativa, porque isso é negativo, né? É colocar lá no futuro, que você vai já, nossa, vai ser melhor do que qualquer ansiolítico. Pode ser que sim mesmo. Dependendo do nível de atenção que você vai colocar nessa técnica que nós vamos mostrar, pode ser o melhor ansiolítico que resolve mais rápido. Porque o ansiolítico demora uma meia hora para estar fazendo efeito, 20 minutos. Essa não, essa é de 5 a 10 minutos no máximo, né? Então, é muito mais rapidamente. Mas, saiba o seguinte, todas as vezes que você faz, você vai ficando mais rápida, mais ágil e a técnica mais profunda. Então, você consegue sair disso com mais rapidez e com mais leveza, menos esforço. Né? Exatamente. Tá? E se saiu, entrou de novo, repete. Né? A grande questão é persistência. Isso a gente já fala em todas as nossas palestras ao vivo e online também. Por quê? Porque é um dos fatores importantes para quem é ansioso. Até porque a gente quer que resolva assim, né? Então, a persistência é uma coisa que falta bastante. Exatamente. Então, eu acho que para você falar da técnica, a gente vai pedir, então, agora para você não responder mais nada para a gente, parar de escrever aí no seu celular e realmente prestar atenção, ancorar no presente com o que a Sandra vai te ensinar, né? Então, como eu disse, uma das coisas que faz a gente manter a calma, uma das técnicas que nós vamos conversar com vocês agora é respiração. E como que é essa respiração? Porque eu já estou respirando normalmente. E numa ansiedade, eu respiro mais rapidamente ainda e mais ofegante. A técnica da respiração é sempre você botar o ar para fora no dobro do tempo que entrou. E aí já entra uma coisa bem legal. Porque se eu tenho que colocar pelo menos no dobro do tempo, eu tenho que saber com que tempo entrou. Então, eu já vou voltar o meu pensamento para contar. Então, eu conto e inspirei em 3. 1, 2, 3. Eu vou expirar em 1, se eu estou ansioso. Não, eu seguro e vou expirar em 6, o dobro do tempo. Se eu inspiro em 1, eu vou em 2. Ah, mas é muito curtinho ainda. Sim, é muito curtinho. Então, o teu objetivo é, na próxima respiração, você deixar o ar entrar em 2 e sair em 4. Na próxima respiração, em 3, sair em 6. Ah, dei uma descompensada no meio. Não tem problema. Persiste. Vai, sempre contando mentalmente. Às vezes tem pessoas que preferem contar alto para se ouvir, né? Até bater. Sim. É difícil ficar concentrado na contagem? Inspira. Ou quem não consegue ficar parado, pode ser andando, pode ser mexendo alguma coisa. Você não precisa estar estática, tá? Então, eu vou ficar calma. Não, você pode estar fazendo a coisa, mas você vai voltar todo o seu foco de atenção para o seu ar que entra e o ar que sai. Ar entrou num tempo, ar saiu no dobro do tempo. Por quanto tempo você vai fazer isso? 1 minuto, 2 minutos, 10 respirações? Não, você vai fazer isso por 5 minutos, porque pelo mecanismo fisiológico, é o tempo, pelo menos, necessário para outros hormônios começarem a circular na sua corrente sanguínea e você começar a sentir que está mais diferente, que as coisas estão entrando num outro ritmo.
Às vezes a pessoa começa a fazer isso e até o coração às vezes acelera, ou ela começa a ter uma tontura, que é esperado. Por quê? Porque você não estava respirando direito, você não estava oxigenando o seu cérebro. Exatamente. Quando você faz isso, você oxigena o cérebro. Então, tudo bem. Não acredite que está piorando. Não, o corpo está indo no caminho da cura. Então, você persiste mais tempo. Ah, estou respirando muito fundo? Ok, respira um pouco menos fundo. Se você se sentir mais à vontade, não tem problema, mas sempre dentro disso. O que é importante? O dobro do tempo para você deixar o ar sair dos seus pulmões. E sempre contando. É importante que você conte, porque isso faz com que você pegue o foco do seu pensamento e entre para dentro, né? Não está mais no que aquilo que você tem medo, não está mais fora, está dentro. Concentrado na contagem e na inspiração e na expiração. Você desviou daquilo que estava te preocupando e veio para a respiração. Se você precisa, além de contar, mais alguma âncora, coloque as mãos na frente da sua boca e quando você exalar no dobro do tempo que você inalou, você vai sentindo o ar batendo aqui. Então, você inspira pelo nariz e a hora que você vai soltando o ar, você solta soprando, com um biquinho, né, soprando e sentindo isso chegando na tua mão. Por quê? Porque quando você sente o sopro teu nas suas mãos, a sensação é que vem, é que eu estou presente, eu estou aqui. E aqui agora, está tudo bem, né? É tudo parte do meu processo imaginatório. É muita coisa que eu estou colocando sem controle nenhum e sem saber se de fato é ou não é algo que vai acontecer, ou que eu posso realmente esperar. E normalmente tudo que a gente espera dá tudo ao contrário, né? Não é nada disso. E aí eu vou deixar a segunda parte dessa técnica para a Inês falar para vocês e dizendo o seguinte, faça, né? Você que está na crise agora, já vai respirando com a gente, já vai contando isso, vai percebendo que é difícil você prestar atenção em outra coisa quando você está fazendo esse movimento. Vamos ver, enquanto isso, as respostas? Eu acho que a gente continua a técnica, depois a gente vê as respostas, para o pessoal continuar focado aí na técnica. Então, aprimorando esse ancoramento no presente, que a gente quer que você venha para o presente, que você sinta o momento presente. Então, além de respirar, como a Sandra está te ensinando, você vai continuar respirando, nesse ritmo, inspirando um tempo, soltando o ar no dobro do tempo, você vai começar a prestar atenção no ambiente à sua volta. De que maneira? Primeira coisa, olha para a roupa que você está vestindo. Qual que é a cor da sua roupa? Né? Quais são os tons aí? Quais são as cores da sua roupa? Olhe em volta de onde você está. Não importa se você está no seu quarto, na sala, na rua, no trabalho. Quais são as cores predominantes desse ambiente? Olhe em volta. Presta atenção também no sabor. Que gosto você tem na boca agora? De repente você chupou uma bala de hortelã agora há pouco, você acabou de jantar, ou você tomou um suco. Qual é o gosto que está na sua boca? Vai prestando atenção. Qual é o cheiro do ambiente? Qual os aromas que estão aí à sua volta? Qual é o cheiro do seu corpo? Você já tomou banho, colocou um perfume? Ainda não? Cheiro do seu corpo. Presta atenção. Quais são os sons? O que você está ouvindo? Primeiro, tenta ouvir os sons que estão bem perto de você. A primeira coisa que você vai ouvir, provavelmente, é a nossa voz, que a gente está falando aqui, tagarelando. Mas tem mais sons. A gente, por exemplo, aqui está ouvindo o som do processador do nosso notebook. Ele está fazendo um barulhinho. Mas, de repente, tem uma trovoada lá longe, tem um avião passando, tem um cachorro latindo lá fora. Quais são os sons? Os que estão perto e os que estão longe de você. Como é que está a temperatura do seu rosto? Põe a mão no seu rosto, meu rosto está quente. Um calor danado aqui, o dedo está vermelhinho e quente. Como é que está a temperatura do seu rosto? De repente você está no ar-condicionado, você está com o rosto mais geladinho. Quais são as áreas do seu corpo que tocam esse ambiente? Ah, como assim? Você está numa cadeira, está encostado? Sua perna, seu pé está apoiado em algum lugar? O que você está fazendo com tudo isso? Primeiro, você está usando os seus sentidos. A audição, o paladar, o olfato, o tato, para perceber o momento presente. E quando eu faço isso aqui com a minha mão, eu estou no presente, eu estou ouvindo um barulhinho, eu estou sentindo esse toque, e isso está acontecendo
agora. E tudo o que nós precisamos fazer para manter a calma no meio de uma crise de ansiedade é ficar presente no agora. E olha só o que vai acontecendo. Começa a perceber como vai ficando a sua ansiedade. Presta atenção como ela começa a diminuir. Como é que vai ficando a sua respiração? Mais calma, né? Vai respirando mais devagar. Olha as suas emoções, como é que elas vão ficando? Mais tranquilas. Não tem como ser diferente. Você está ficando no presente. Os seus pensamentos, eles vão desacelerando. Eles vão ficando mais devagar. Aquela mente ficando mais calma, que você está ancorando no presente. E aí você vai retomando o equilíbrio. Então, se lá no começo você tivesse medido, sei lá, numa escala de 1 a 10, quanto estava a sua ansiedade, talvez você visse que ela estava lá 8, 9, 10. Mas agora, provavelmente, ela está abaixo de 5. E você pode melhorar isso ainda mais. Por quê? Como a Sandra falou agora há pouco, o aprendizado, todo aprendizado precisa de treino. E aí você vai ver que conforme você treina isso, quanto mais você treina, mais vai ficando fácil para você manter a calma no momento de crise. Mais você vai ficando prático nisso. E acontece a magia de que se você pôde, através de observar os 5 sentidos, respirar o dobro do tempo exalando, e isso já baixou, que sejam 2 pontos, que seja 1 ponto a minha ansiedade, começa a surgir em você o controle, a expectativa de que sim, tem algo dentro de mim que é capaz de dar conta desse bicho, desse monstro. E, como a Inês falou, conforme você vai prestando mais atenção nas coisas, mais você vai ficando hábil em estar fazendo isso. E cada vez mais você vai aumentando a diferença entre como você começou tudo isso, a técnica, e como você sai da técnica. Nós fizemos isso em alguns minutinhos, rapidamente. A gente sugere que você tome isso por 10 minutos. Muitas vezes, quando a gente está aplicando isso no consultório, e às vezes a gente fala, percebe o gosto que está na sua boca, a mente vem e diz assim, estou com a boca seca, deve ser ansiedade, porque tem pensamentos que eles vão incluir, né, se fazer presente, mesmo quando a gente está voltando a nossa atenção para algo diferente. E o que eu faço quando acontece isso? Você tem 2 opções, ou você volta a se perguntar e observar o que está acontecendo, deixando esse pensamento negativo em segundo plano, ou você retoma a prestar atenção no ritmo da respiração. Então, você, por escolha, por opção, você vai deixando isso de canto e vai prestando atenção nessa coisa que você estava fazendo, que é essa técnica de se voltar para aqui e agora, se ancorando no momento presente. Isso. Muito bom. A gente ama passar isso para vocês porque, como nós dissemos, não é só quem tem um transtorno de ansiedade que fica ansioso. Quem tem uma ansiedade dita normal, dependendo da situação, também fica ansiosa. E nós temos lá os nossos momentos de ansiedade. Qual técnica vocês acham que a gente usa? Exatamente essa. Respirar com consciência, para se tranquilizar, prestar atenção aos sons, às cores, a gente vai se acalmando. E aí a gente tem uma pergunta para a galera, né? Tem gente que até está se antecipando ali, mas a gente tem uma perguntinha para a gente encerrar a live de hoje, né? A gente quer que você coloque aí nos comentários o que você achou dessa técnica que te ajuda a manter a calma nos momentos de crise de ansiedade, né? O que você achou dessa técnica para se acalmar? Coloca aí para a gente. Teve gente que até já respondeu aqui, ó. A Cara respondeu que a ansiedade vai desacelerando. A Cara disse que amou as técnicas dos sentidos, ela já fez e realmente funciona. A Sandra disse, nossa, amando essa live, né? Legal, a gente está feliz de você estar gostando e está aprendendo essa técnica aqui com a gente. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa nossa técnica. E a gente quer que você se comprometa com a gente a praticar isso, né, Sandra? Porque é a prática que leva à excelência. Quanto mais você pratica, mais craque você fica nisso. Isso. E quanto mais você tiver crise, mais você pratica. Até que você realmente, né, põe o controle de volta na sua mão. Exatamente. Muito bom.
E aí a Lucinéia disse que é ótima técnica, a Sandra disse que amou, quem mais, né? Coloca aí pra gente. Enquanto isso, a gente vai fazendo um convite para as pessoas para a nossa próxima transmissão ao vivo, que vai acontecer na sexta-feira agora, dia 1º, né? Já é 1º de fevereiro. Nosso Chega de Dúvidas, ele acontece às 17 horas, na sexta-feira, ele dura apenas 30 minutinhos. Nesse Tira Dúvidas, a gente esclarece para vocês as dúvidas que aparecem para a gente nos comentários, no nosso inbox, no e-mail. E o nosso próximo tema é: a ansiedade é uma doença grave? Uma pergunta que chega para a gente de vez em quando, né, Sandra? E vão respondendo aí. Teve gente que chegou agora. A próxima, a gente já falou disso, né, no meio, mas eu não sei quanto ficou claro. Na próxima terça-feira, nós estaremos aqui às 20 horas, dizendo o seguinte tema: aprenda a evitar uma crise de ansiedade. Hoje você aprendeu a, de alguma forma, manter a calma e, com isso, controlar. E agora, como eu vou evitar? Como é que se faz para você evitar não chegar nesse ponto, né, de ter que aplicar a técnica? Uhum. Tem uma coisa que eu não lembro se nós falamos aqui. Nós temos um grupo fechado, falamos do grupo fechado? Não falamos. Ok, nós temos um grupo fechado dentro do Facebook, também com esse nome, Grupo Fechado, Grupo Chega de Medo e Ansiedade, e a gente quer fazer um convite para você participar desse grupo. Para entrar no grupo é muito simples, embaixo da nossa foto de capa tem um botãozinho escrito Visitar Grupo, você clica lá, você vai precisar responder 3 perguntinhas muito simples para a gente: a sua idade, se você é a pessoa que sofre de ansiedade, se você convive com alguém, tem mais uma perguntinha muito simples lá, responde para a gente e você vai ser aceito no nosso grupo fechado. No grupo fechado a gente tem mais proximidade, a gente publica também vídeos, a gente tem outros tipos de interação lá dentro, e tem um presente para quem entra para o nosso grupo fechado, que é o nosso e-book. É um presente que você tem que pegar, né? Você tem que pegar, tá lá disponível. Tem muita gente que acaba falando, mas cadê o presente que elas mandaram? Mas é um presente que está lá disponível e a Inês vai ensinar agora como obter o presente no momento presente. Exatamente. É um e-book. O que é e-book? É um livro virtual, um livro que você vai poder ler no seu notebook, ou no seu tablet, ou no seu celular, com o nome 10 coisas que você faz sem perceber que pioram a sua ansiedade. E não para por aí, a gente dá as dicas para você virar esse jogo. Basta clicar lá em cima da nossa foto mesmo, lá na lateral, lá em cima, dentro do grupo, você clica, vai abrir o link para você pegar o e-book. E aí você faz o passo a passo lá e baixa no seu celular, baixa no seu notebook e leia. Você vai aprender coisas importantíssimas sobre como você está lidando com essa ansiedade. E vai poder lidar de uma forma melhor e se sentir muito mais tranquila, né, Sandra? Nós estamos estourando o nosso tempo. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui que dá tempo da gente responder, né? Eu vou responder uma coisa para a Márcia e para a Leia, que estão dizendo que chegaram agora. Não tem problema, a live ela fica aí na nossa página no Facebook, e depois a gente carrega dentro do YouTube para ficar como se fosse um referencial de tudo que nós fazemos, temos e estamos dando de orientação, dica e explicação. Então, vai lá, né, e você vai obter ela na íntegra. Para você também, que quer usar essa técnica quando estiver numa crise, pode usar essa live, vai acompanhando a gente fazer, né, a gente falar. Ou você pega o seu celular, grava isso que nós estamos falando, com a sua voz mesmo, e você põe para você escutar. Às vezes é importante a gente ter uma voz de fora, mesmo que seja sua mesmo, né? Então, faz o passo a passo que nós ensinamos, ou ouvindo a gente nesse trecho da live, ou mesmo você gravando no seu celular. E aí, fica aí disponível na sua mão, a hora que você precisar. Exatamente. Nós temos 3 perguntinhas, e vamos respondê-las rapidamente, porque elas... Não que elas sejam simples, mas é o que o tempo nos permite, e aquilo que ficar pendente a gente responde depois, a gente cria o Chega de Dúvidas, a gente quer essa conexão, que ela é muito importante, ela ajuda muito, né, você tem uma coisa no presente, então nos acompanhe. Vamos lá, a Roberta Lilian perguntou, como é que eu faço para enfrentar a ansiedade que treme as mãos? De certa maneira, a gente já ensinou, né? É a mesma técnica, exatamente, né? A questão de tremor é porque as células ficam como se... as células não, né? A musculatura, ela fica extremamente tensa, né? Porque a ansiedade, ela dá tensão. O medo, ele gera uma tensão toda no corpo inteirinho, tanto na parte de dentro do corpo, como na parte de fora. E aí, o que você vê é isso, né? Um tremor. Respira, né?
E essa técnica que nós ensinamos, ela não serve só para uma crise de ansiedade. Se você vai para uma entrevista, seja lá do que for, você pode usar ela. Se você não está conseguindo dormir, você pode usá-la também. Se de repente você está diante de uma coisa que você tem que falar, uma apresentação de trabalho, alguma coisa que te exponha a um público grande ou pequeno, também você pode usar essa técnica. Né? Essa técnica é a base, é a âncora, por isso que nós estamos passando ela para vocês. Exatamente. E também um detalhe, desculpe, Nessa, tanto adulto como criança. Criança a gente ensina também. Prova para evitar branco, né, para evitar que aquilo que estudou não seja lembrado, a respiração ela entra e faz essa magia, uma coisa simples, fácil, mas que ao mesmo tempo é complexa e exige um esforço para a gente conseguir estar respirando, prestando atenção nos meus 5 sentidos e estar fazendo essa contagem. Exatamente. A Lucineia colocou uma pergunta assim, tendo ansiedade, né, com a ansiedade que ela tem, ela quer saber se a gente consegue sair dos remédios controlados. Desculpa, não prestei atenção. A Lucineia disse, tendo ansiedade, a gente consegue sair dos remédios controlados? Sim, se você fizer essa proposta que a gente tem falado em todos os momentos, que é de você partir para ver a raiz da sua ansiedade. A raiz da sua ansiedade não é seu corpo, né? É o que comanda o seu corpo. E o que comanda o corpo está no nível da sua mente. Então, a proposta é você fazer algum tratamento que envolva uma mudança no seu funcionamento mental. E às vezes você tem que visitar alguns traumas, algumas situações limitantes, algumas situações difíceis, e estabelecer uma forma de pensar extremamente negativa que vai moldando todo esse jeito de funcionar ansioso. Acompanha a gente, porque nós somos especialistas nesse assunto, e a gente tem produzido bastante material a respeito desse tema, e na medida em que você vai acompanhando a gente, você vai entendendo como é que a coisa acontece. Morder e ficar tirando os pedacinhos dos lábios, isso é sinal de ansiedade? Pergunta a Eleida. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Ai, meu Deus. Ai, esse tempo que não chega. Ai, quando é que eu vou saber? Nossa, eu tenho que esperar mais X. Nossa, parece que não passa o tempo. Sim. E aí morde o lábio. Né? Sim. Roer unhas. São as manias, né? Tirar cabelo. Arrancar cabelo. Faz parte de um dos quadros da ansiedade. Né? Existem alguns medicamentos, inclusive alopáticos, que eles contribuem para alguns tipos específicos de tique. São tique. Né? É muito comum, muito comum. A pessoa entra, se é ansiosa, está fazendo alguma coisa. Exatamente. Ou balançando, né? Exatamente. Bom, respondemos, fizemos bastante coisa aí. Respondemos as perguntas, vocês já têm a técnica. Nós trabalhamos hoje de uma maneira interessante, porque a gente quer focar nas coisas que realmente funcionam, a gente não quer ficar aqui só blá, 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 ensinando sobre ansiedade, dando aulas sobre ansiedade, não, nós queremos trabalhar nessa linha onde você aprende coisas práticas, né, que tudo isso que a gente ensina aqui faz parte de uma coisa maior que a gente trabalha, né, a gente tem isso no consultório, a gente desenvolve produtos nesse sentido, então, ótimo, estamos juntos, né, foi bem bacana, obrigada pela sua participação, gratidão pelos comentários, pela interação, por você compartilhar a nossa transmissão ao vivo. Nosso convite fica para sexta-feira às 17 horas para o nosso Chega de Dúvidas e já para terça-feira da semana que vem às 20 horas. Então, a gente tem se encontrado semanalmente, frequentemente. Terças, 20 horas, sextas, 17 horas. E no grupo fechado. E no grupo fechado. E né? no e-book, lá no e-book a gente que gostou da técnica, entra lá no grupo fechado e vamos mantendo contato, vamos se comunicando para você ir dizendo para a gente como que está a evolução da sua prática. Exatamente. E enquanto isso, nós queremos que você se aproprie, siga também o nosso lema. E isso mesmo. Foca no que funciona. Um grande beijo e até sexta-feira às 17 horas. A gente se vê. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau. Bye, bye.